Senhor Deus, Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, uma palavra que venha falar à Tua igreja, Deus. Que não sejam realmente só palavras humanas, Deus, mas que sejam palavras que falem ao coração do Teu povo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Hoje nós estamos dando continuidade na série Salvemos a Família. Essa série tem tudo a ver com o coração de Deus, e o subtítulo dela é Quando o Espírito Fala. Quando o Espírito fala. Queridos, como pastor, eu sinceramente, assim, eu falo me cansei, mas não de uma forma ruim, me cansei porque, assim, são muitas vezes que pessoas falaram, mas quando que o Espírito fala comigo? Você nunca teve essa dúvida? Tem ou não? E às vezes para alguns, só falta descer um raio do céu, se materializar o próprio Espírito Santo aqui na terra, olhar para a pessoa, sou eu, para falar para ela. Mas, às vezes, nós temos dificuldade para saber quando o Espírito fala. E eu quero abordar no Salvemos a Família isso. Essa questão de nós termos, às vezes, tanta dificuldade de poder escutar o que o Espírito Santo diz. Alguns, queridos, com certeza, escutam o Espírito, só não querem fazer o que Ele quer. Vocês entendem isso? É assim. Mas, hoje nós vamos falar de quando Ele fala. E o porquê disso. Em um mundo de muito barulho, às vezes é difícil nós reconhecermos a voz do Espírito Santo. E entender o que Ele está tentando dizer para cada um de nós. Não é assim? Os maridos e as esposas precisam reconhecer essa voz, para que possam aprender a construir o seu casamento em um alicerce de fé e serviço de Deus. E os maridos e as esposas precisam aprender a reconhecer. Qual é a voz que eu escuto? Mães e pais precisam da voz de Deus para guiá-los ao criar e ensinar seus filhos e ajudá-los a desenvolver valores justos e caráter moral. Assim devem ser os pais e as mães. Um pai e mãe que não consegue escutar o que o Espírito Santo diz, vai ter dificuldade. As crianças precisam aprender a reconhecer esta voz divina, para que possam ser avisados do perigo. Quando ele surgir, e preservá-los da tentação, a voz dele está sendo utilizada. E as crianças precisam disso. Essa igreja tem sido abençoada por vidas. Essa igreja tem construído algo que está dentro de um coração do teu pastor, que é o que eu venho sendo martelado com uma frase que eu escutei e que me deixou de uma forma totalmente impactado. E é estranho, porque eu sou um pastor, não deveria ter ficado impactado com ela, mas aquilo ficou mexendo dentro de mim. Eu queria que você me ajudasse a gravar essa frase também no teu coração. É uma frase que eu escutei do pastor Carlos, numa reunião que tivemos no presbitério, e o que foi dito foi, eu quero que você repita comigo, tá bom? Nossa igreja não precisa de mais crentes. Nós precisamos de discípulos. Entrou rasgando. Uau! Falei, caramba! Satanás também acredita. O diabo também é crente. Ele crê em Jesus. Senhor, tira todos os crentes que são do reino de Satanás desse lugar. Lança fora. Traz, Senhor, a presença daqueles que creem em Ti e são discípulos Teus.
querem fazer aquilo que está na tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a podermos ter um desejo no nosso coração, de sermos crentes fiéis ao seu Filho Jesus Cristo, a quem nós vamos servir. É esses que nós estamos lutando, Senhor, para que cada vez mais se unam para levar à frente a tua obra, em nome de Jesus. Querido, em um mundo onde viver é uma coisa doida hoje, a velocidade da informação, a tecnologia, você não vence dar respostas em WhatsApp, você não vence responder e-mails, você não consegue vencer a quantidade de informação. A mídia, a televisão, as informações, as notícias, tem 24 horas em 300 canais para você assistir. Nós não vencemos. Nesse mundo, acaba sendo, às vezes, muito difícil você distinguir quando o Espírito Santo fala de uma forma suave com você. O Espírito Santo, de forma geral, ele fala de uma forma suave contigo. Ontem nós estivemos com um casal, e eles estavam declarando que eles foram viajar, e na hora do café, não foi, pastor? O jovem se levantou, foi se servir, e ele escutou a voz de Deus falando: isso é para você, filho. Eu tentei convencer a ele que não era a voz de Deus. Falei: não, acho que não era, cara. Você só escutou que o café era bonito. Ele falou: não, pastor, era Deus. Ele estava falando que me amava. Ele falou só que o café estava gostoso. Não, ele me ama, pastor. No final, eu estava chorando e me convenci. Deus falou com ele. Foi um sussurro a hora que ele levantou para ir pegar o café. Queridos, eu não consegui convencer o cara que não era Deus. Ele voltou para falar para a esposa desesperou. O que aconteceu? Ela falou: caiu alguma coisa, machucou ele. Não foi. Deus falou com ele. Aí ele conseguiu falar. Querida, ela não conseguiu não falar para ele que não era Deus. Ela começou a chorar também. E aí ficou aquele ambiente tomado pela presença do Espírito Santo. Nesse mundo conturbado, não são todos que conseguem escutar a voz do Senhor. Muitas vezes, quando nós ouvimos, às vezes também é difícil distinguir entre muitas e sufocantes vozes do mundo, onde está a presença do Senhor. Tem uns pré-requisitos, queridos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Tem pré-requisitos para qualificar a escuta. Raramente Deus nos pede algo que seja ruim por si mesmo. Deus pode pedir alguma coisa que seja ruim? Pode. Ele é Deus. Deus pode pedir algo que seja ruim, como ele pediu para Abraão. Ele pediu para Abraão sacrificar o filho. Em sã consciência, quem vai dizer que sacrificar o filho é um pedido de Deus? Mas foi. O que eu quero te dizer, Deus tinha uma lição para ser dada naquele momento, queria mostrar que ele era Deus, e que Abraão estava idolatrando o seu filho, e ele trouxe o livramento. Abraão serviu a Deus, obedeceu ao Senhor em um pedido que é muito difícil de você poder atender. Mas raramente Deus pede algo assim. E nós vamos ver esses pré-requisitos que falam ao nosso coração, falam à nossa mente e caem fundo na nossa alma, caem fundo no nosso coração, e a gente passa a entender que o Senhor existe e que o Espírito Santo é presente. Uma das coisas é que nós devemos, como pré-requisito, esquadrinhar, remexer os nossos pensamentos e sentimentos. E aí nós vamos encontrar maneiras para nos ajudar
a ver, escutar e pensar na palavra do Espírito Santo. A primeira dela é que esses pensamentos que devem ser esquadrinhados, devem ser pensados, eles nos persuadem a fazer o bem. O que você está escutando é algo que te leva para o bem? Se for assim, oxa, esse pensamento está vindo do Senhor. Se você se sente de repente inspirado a fazer uma boa ação, inclinado a fazer aquilo que é certo, através de determinada atitude, então você pode saber que está recebendo a comunicação de Deus. Tudo de bom vem de Deus, e isso inclui pensamentos desse tipo. Então, esse é um pré-requisito. Esse pensamento é um pensamento que faz o bem. Esses pensamentos promovem sentimentos de amor. Você se sente inclinado a mostrar bondade, quando a indiferença seria muito mais fácil, às vezes, para algumas coisas. Você está escutando algo, você está pensando em algo, essas coisas que você está pensando, inclinam você ao amor, à guerra, ao quê? Esses pensamentos, eles acabam por iluminar sua mente, e elas trazem a resposta para determinadas questões que você não tinha, e ela traz isso de uma forma que te deixe em paz. Ela te deixa em paz ou te deixa numa guerra interna total? É isso que você tem que começar a ter como pré-requisito, para você distinguir a voz do Espírito Santo. Esses pensamentos edificam a sua mente? Edificam a vida de outros? Ou são pensamentos que destroem? São pensamentos de desarmonia? Eu ia fazer uma ministração só sobre esse tema, mas o Senhor me direcionou para um outro caminho. Por isso eu estou citando alguns pré-requisitos. Que vocês, ao buscarem escutar a voz do Espírito Santo, busquem saber em seus pensamentos e em seus sentimentos, se eles persuadem a fazer o bem, se eles promovem sentimentos de amor, se eles iluminam a sua mente, se eles são edificantes para você e para os outros, se eles te trazem paz, e se eles inspiram você a fazer o melhor. São 6, que já dá para a gente ter um norte, se isso vem ou não de Deus. Deus fala aos seus filhos de muitas maneiras, queridos. E se você estiver ouvindo, poderá saber quando Ele está falando com você e sua família. Se seus pensamentos e sentimentos o convidam a fazer o bem, então você pode ter certeza que vem de Deus. Não existe bem no mundo que venha de outro lugar que não seja de Deus. O bem que há em nós, aquilo que eu sou bonzinho, pastor Nilson, vem de Deus, não é meu, eu empresto dele. Ele é a bondade, Ele é tudo, e Ele empresta esse amor para nós. Tudo vem dele. E eu quero entrar a hora que nós buscamos entender quando o Espírito fala. Você pode começar a identificar, porque quando o Espírito fala, ele abre os nossos olhos para a verdade. Presta atenção. Quando o Espírito de Deus, ele fala, os nossos olhos que estavam encerrados, fechados, eles abrem e você vê e reconhece a verdade.
Quando o Espírito de Deus abre os nossos olhos para a verdade da palavra de Deus, nós ficamos convencidos de que estamos vivendo uma vida, às vezes, independente de Deus, seguindo os nossos próprios caminhos. Então vem um arrependimento profundo gerado pelo próprio Senhor. Toma conta de nós isso. Nos faz querer cada dia morrer para si mesmo e fazer somente a vontade de Deus. Quando o Espírito de Deus fala, Ele convence que nós somos um pecador. Ele convence que nós estamos errados na nossa postura, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Ele constrange ao ser humano com amor. Em 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? A morte. Quando o Espírito de Deus fala aos nossos corações, ela traz sim a tristeza, porque nós passamos a reconhecer que somos pecadores, que nós não somos aquilo que nós pensávamos que éramos, e Ele traz uma revelação. Você passa a entender: eu sou pecador. Se você não entende que você é daquela forma, o Espírito de Deus não conseguiu te convencer. O principal erro, querido, dos que não escutam o Espírito Santo, dos que não escutam o Espírito Santo, é querer colocá-lo em uma caixinha para ser usado quando assim desejarem. Eu vou deixar Deus é assim, eu vou no culto, aí eu vou buscar Deus, eu tiro Ele da caixinha, falo: agora eu vou no culto, eu me visto de crente, pego a Bíblia e vou para o culto. E eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Querido, nós não vamos conseguir colocar Deus dentro de uma caixinha. O povo de Israel, quando construiu o templo, não é lá que Deus mora. Ali é o nome de Deus que mora. Não dá para você pôr Deus dentro de um lugar. Ele está em todos os lugares. Ele está dominando todo o universo. Esse é o Espírito de Deus. Como nós vamos guardá-lo para usar quando a gente quiser? Muitas vezes o Espírito de Deus não fala aos nossos corações, porque nós estamos querendo deixar Ele numa caixinha. Ele fala: mas eu não moro aí. Você pode tirar Deus dessa caixinha? Deixar de ser dono dele? Encontramos vários obstáculos, queridos, impostos pelo diabo, pelo mundo, pela nossa própria carne, para não escutar o Espírito Santo. Então, com o passar do tempo, nós achamos que nós podemos chegar ao mesmo objetivo, mudando as regras. Nós temos um caminho para seguir, a gente fala: não, mas eu já entendi, eu vou fazer pelo meu jeito. Eu vou encurtar espaço para chegar nesse lugar. Nós pensamos que podemos ajustar Deus para o nosso estilo de vida. E queremos que nós sejamos servidos por Ele. Essa ideia, o Espírito Santo fala: não é nada disso. Eu me bloqueio para que eu possa escutar a sua voz. Não sou eu e nem você que devemos falar como deve ser a nossa vida. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus tem um direcionamento para cada um de nós, e nós vamos seguir esse direcionamento. Ele vai direcionar. Essa igreja está tendo um clamor para que se escute a voz do Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu devo fazer assim, eu acho que... Não é para fazer do teu jeito, é para fazer como o Espírito de Deus fala para fazer. É assim. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, e eu lido com ela dessa forma
truculenta, porque é o único jeito que ela consegue entender. E o Espírito fala: não, é por amor. Então, haja com amor. Fique triste, porque ela não te entende. Mas trate-a com amor. Isso que eu estou falando não é fácil. E tratar com amor não é deixar fazer o que quer. Amor, isso não é de Deus. Não haja assim. Chora com ela. Sente-se com ela. A esposa está com o marido truculento assim. Fala para ele: não é assim. Não adianta começar a dar piti, gritar, fazer um monte de coisa. Não. Nós queremos encaixar Deus dentro dos nossos princípios. E a palavra de Deus diz que Romanos 9:20 fala: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquele que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Nós somos criaturas do Senhor. E aí nós queremos dizer a Deus, Ele nos repreende: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Não. Quando isso acontece, a vida do cristão gera uma frieza espiritual e cria uma casca que ele não permite que o Espírito Santo vá governar e agir em suas vidas. Pessoas que antes eram fervorosas com Deus, agora vivem uma vida espiritual frustrada. Pessoas que eram cheias de fé, ficam sem fé e sem esperança. Já não sentem mais vontade de orar, de ir à igreja, estar com os irmãos na fé. Você com certeza conhece alguém assim, querido. Às vezes talvez você mesmo esteja vivendo uma situação semelhante. Se você está nessa situação, você precisa entender que a hora que você quebrantar o seu coração, o Espírito volta a falar contigo. Porque quando a nossa arrogância vai indo para um caminho que a gente tenta dominar a Deus, nós perdemos a condição de escutá-lo. Porque nós bloqueamos, colocamos um escudo. E por mais que o Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos, ou fale ao nosso coração, nós não vamos entender. O que acontece também, queridos, é que se nós não escutamos o Espírito Santo, dificilmente a gente escuta o ser humano. A pessoa está falando: você está fazendo algo errado, isso não é bom para a tua casa, para a tua vida. Se ela não escuta nem o Espírito de Deus que tenta falar, como vai respeitar o outro? Não vai. A pessoa fica cega. É o que acontece. Você deixa de escutar Deus e você deixa de enxergar. Nós precisamos experimentar o quebrantamento novamente em nossas vidas. Isaías 66, 1-2 nos diz: olharei para o humilde e o contrito de espírito, e que teme da minha palavra. Deus olhará para os humildes e os contritos, quebrantados, na verdade, né? De coração. É assim que Deus vai falar. Quando Deus fala, o teu coração não pode estar querendo não escutar nada. Ninguém consegue transformar o coração do outro. Você tem que lutar contra isso, porque o nosso coração é enganoso. Teu coração está endurecido? Você não quer pegar e amolecer para poder escutar Deus falar contigo? Ele não consegue. Porque Ele é um Deus que nos deu o livre-arbítrio.
Quebranta teu coração. Você fala que não sabe, quando Ele fala, quebranta o teu coração, deixa Ele falar. Deixa o seu coração ser tratado por Ele. Humildade é o que está sendo dito nesse versículo. Humildade, na verdade, queridos, é crer na palavra e concordar com ela. Crer na palavra acima do que nós concordamos. Existem coisas na palavra que quando eu estou lendo, dependendo do tipo de briga, discussão que eu tiver, eu não concordo. A palavra está dizendo tal coisa, perdoa. Sabe o que você fala? Não. Perdoa. Não. O Espírito não sou eu. Eu ia dar um baita grito no cara. Estou aprendendo a dominar, aprendendo. Eu iria gritar. Ele fala, não, perdoa. E às vezes o nosso coração olha aquilo e fala, não. Você ser humilde, eu sinceramente quero dizer a vocês, estou aprendendo a não concordar com determinadas coisas que são do Senhor, e falar, independente disso, eu vou fazer aquilo porque o Senhor está mandando fazer. Ser humilde, quebranta o teu coração, e permite que você, o quê? Escute a Deus. Você vai sair daqui hoje, pensando várias vezes antes de abrir a boca e falar, eu não escuto Deus falar comigo. Não pode. Quebranta teu coração, seja humilde, para com essa conversinha. Essa conversinha é para gente imatura, isso é para criança. Tem um outro ponto, obediência. Não adianta somente concordar e reconhecer as falhas. É preciso obedecer para que o Espírito Santo volte a operar em seu coração. Não olhe para a imensa escada que você tem que subir daqui para frente. Olhe apenas para cada passo que você vai dar para subir. Se você não obedece, enche de cera teu ouvido. Eu vou mudar a frase, me perdoe. Enche de concreto o teu ouvido, e você não escuta a Deus. Mas eu estou sendo humilde, eu concordei já com o que a palavra diz, eu não estou fazendo só aquilo. Ei, você está sendo confrontado, você está sendo confrontado, a palavra diz, faça aqui. Você já concordou? Então você já virou humilde, espetacular. Agora sabe o que falta? Obedecer. Obedecer. Eu vou fazer. É para perdoar? Eu vou perdoar. O Espírito fala, queridos, quando nós o conhecemos como pessoa. Como pessoa, não como coisa. Muitos veem o Espírito Santo é uma coisa, é um negócio. Deve ser isso, aquilo, não. E não sou eu que digo, a palavra de Deus nos diz, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade. Alguém nos apresenta e nós passamos a conhecê-lo. Eu quero ouvir alguém que eu não conheço? Não, eu vou conhecê-lo. Você, eu, todos aqui nós fomos apresentados a esse Jesus. Ou tua mãe apresentou, teu amigo querido, teu primo, teu amigo, te apresentou a Jesus. E Jesus te apresentou o Espírito Santo. Você o conhece como pessoa. Pensa desse jeito.
Abre teus ouvidos, para que você entenda. Você precisa saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Nossa! Alguém está tendo revelação? Porque eu espero que esteja tendo. Em João 14, 16, 17 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É assim. Você conhece o Espírito Santo apresentado a você. Se você tem um amigo crente, se você faz os cursos, se você lê a Bíblia, se você busca o devocional, você conhece a Jesus. E o que a palavra aqui nos diz é que Ele habita em nós. Você o conhece porque Ele habita em você. Se você não tratá-lo como coisa, uma coisa, não, é uma pessoa. O Espírito Santo deve ser para nós o que o próprio Jesus foi para os discípulos. Quando Ele estava em carne aqui na terra, Jesus caminhou, conversou e teve comunhão com eles. Ele os dirigiu, instruiu e protegeu. Ele disse: eu vou embora, mas enviarei outro para andar com vocês, ser amigo de vocês e estar com vocês. É uma pessoa, você vai caminhar com Ele. Na conferência intencional, nós conseguimos, através da pastora Rose, que conseguimos trazer essa companhia de teatro. Não é bênção? Queridos, eu sei que é bênção também, porque tem um monte de coincidências, que nós chamamos de Jesuscidências. Esse grupo é muito difícil estar numa igreja, porque eles são concorridos, porque eles vão às vezes em igrejas grandes, e aí nós vamos ver a data do nosso evento, a pastora Rose ligou, e adivinha onde eles vão estar nesse dia? No Brasil inteiro. Que cidade você acha que eles vão estar? Que estado eles vão estar? Que rua que eles vão estar? Eles vão estar aqui em Osasco. Ele falou: não, dá para a gente ir. Dá para a gente ir. Agora vocês querem me convencer que não é o Espírito Santo? Que nem eu queria convencer o rapaz lá. Eu acho que no café, eu acho que não foi Deus, Adriano. Eu falei para ele. Ele falou: não, pastor, foi. Deus está nos falando. Vai ser muito intencional mesmo essa conferência. O Espírito Santo é uma pessoa. Não se refira a Ele como se fosse uma coisa. Devemos tratá-lo como trataríamos a Jesus. Se Jesus estivesse aqui em carne, você honraria e reverenciaria o Senhor Jesus. Faça o mesmo com o Espírito Santo. É assim. Quando o Espírito fala, Ele quer ser tratado como uma pessoa. Quando o Espírito fala, sabe o que acontece? Ele nos convence. Eu estou te dando várias coisas para você entender, para que eu também pudesse entender e transmitir para vocês. Quando o Espírito Santo fala, Ele nos convence. Eu estou com a cabeça toda querendo fazer de um jeito, querendo fazer de outro, fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas quando Ele fala, eu me rendo. Querido, para você ter ideia, o Espírito Santo é acima da minha esposa. Eu estava decidido vestir uma roupa, decidido, eu falei: eu vou pôr essa roupa aqui assim, acabou, eu vou pôr assim. Falei: Cléo, eu vou pôr essa roupa. Ela falou: não, muda e põe a camisa. Eu falei: tá bom, então eu vou trocar. Aí eu voltei, falei: caramba, eu estava decidido. Aí ela me falou, falei: caramba, eu já mudei, eu estou demais, marido bom demais, gente.
Não resisti nada, falei nada, eu fiquei meio... Você viu que eu fiquei, como eu fiquei? O Espírito Santo é acima dela, gente. É acima de tudo. Queira escutá-lo. Quando eu escuto o Espírito Santo de Deus, eu sou convencido de coisas para lá, para cá. Eu me direciono a minha vida, acabam as minhas polêmicas, e Ele dá uma direção. Em João 16, 7 e 8 nos diz: mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor vai mostrar para cada um de nós: olha, sai desse mundo que você está, vem para mim, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para direcionar você. Ele vai convencer a nós largarmos o mal, Ele vai convencer a gente a largar o pecado. Uau! Quando o Espírito fala, Ele nos convence. Se você lê a palavra e não se convence, você não está escutando o Espírito. Eu estou lendo e ela não se revela, eu não estou escutando o Espírito. Clame. Está duro o teu coração? Leia a palavra e peça para o Espírito Santo falar ao teu coração. Senhor, me convence, muda aquilo que está dentro de mim, tira a minha arrogância, tira, Senhor, de mim. Sem o poder convincente do Espírito Santo, você nunca teria percebido a sua necessidade do Salvador. Ninguém voluntariamente desistiria de seu pecado e daria as costas para o mundo, e aceitaria um verdadeiro arrependimento. Sem o Espírito Santo isso não aconteceria. Não são os melhores pregadores do mundo que convenceram a você ou a mim a aceitar Jesus e falar: eu vou mudar minha vida. Ninguém consegue. O melhor conjunto de louvor do mundo não vai te sensibilizar ao ponto de você verdadeiramente entregar teu coração a Deus. Algo acontece, e esse algo que acontece é que o Espírito Santo fala, e ele fala para você assim: aceita Jesus, aceita o Salvador. E você não consegue, você fala: eu quero. Assassinos, mau caráteres, traidores, mentirosos, crápulas, pessoas boas, pessoas ruins. Quando ele fala, você sai de dentro de você um clamor e um grito de paixão por um Deus que te ama. Esqueci de pôr aqui, mas quando o Espírito fala eu choro. Alguns riem, eu choro demais.
Quando o Espírito fala, querido, ele nos atrai. Ele nos leva à sua presença. Você acha que vir a Deus foi uma ideia tua? Não foi. Você e eu estávamos fugindo dele. Deixa eu ver a cara de vocês. Deixa eu ver quem estava fugindo de Deus aqui. Ali achei um, ali eu não sei, aqui estava fugindo, olha para mim. Aí, deixa eu ver aqui. Estava fugindo pra caramba, eu lembro. A gente não estava, você estava lá fazendo outras coisas, beat, bite, não sei se eu estava ali. Deixa eu ver lá. A gente está fugindo, ninguém estava lá. Cara, o Espírito Santo foi lá em Parelheiros, buscou o Fábio e a Juliette, estava lá no... Quem conhece Parelheiros, querido? Cara, você pega trem, você pega ônibus, você passa em Represa, dá para ir de barco. O lugar é longe, gente. E eles foram lá, e o Espírito foi lá e trouxe eles. Não é assim? Quando o Espírito fala, ele nos atrai. Ele chama. E a palavra se revela, ela abre. João 6,44. Veja isso. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não fizer o quê? Não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Querido, ninguém vai para Deus se ele não se revelar. É misericórdia e graça. Ah, não, eu que fui para Deus. Não, querido. Eu queria também ter o poder, eu vou fazer isso aí para Deus. Esquece. Não é assim. Ele nos ama. Ele tem paixão por cada um de nós. E Ele nos atrai. Quando o Espírito Santo chama, você consegue levantar a tua mão e aceitar. Quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, ele nos atrai para próximo dele. Você acha que para vir a Deus é assim? Da tua livre e espontânea vontade? Não. Existe uma conquista. Em Romanos 3,11 nos diz: não há quem busque a Deus. Nós jamais teríamos vindo se Ele não nos tivesse atraído, alcançado e ensinado. Romanos 3, 10 e 11 fala como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. A gente começa a ficar santinho, porque pela sua graça, Ele nos ensina, e a gente acha que é a gente que está ficando bonzinho. Eu queria fazer isso por mim mesmo. Não. Ação de Deus. Você está sendo transformado? Você está tendo mudança na sua vida? Ação do Senhor. Porque não há nenhum justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Quando o Espírito fala, querido, Ele nos ensina. Atos 16, 14 nos diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Eu não sei o que fazer, e quando eu escuto o Espírito Santo, ele me ensina como fazer. Nós tínhamos algo difícil para estar fazendo com a igreja, como amigos, para tomar decisões. Eu, pastor Nilson, a pastora Rose, fomos numa reunião de pastores do MFI, que foi essa semana, e nós chegamos lá com aquela, nós precisamos resolver isso. Nilson, você sabe como resolver, pastor? Não, ainda não sei. Rose, você está certa? Não, ainda não. Cleo, minha esposa, chegou na última instância, na terra. Cleo, você sabe como resolver isso? Não, também não sei. Não, eu falei, estou perdido. O pior é que não era eles que tinham que decidir, era eu.
Como eu decido isso? Aí o Espírito Santo falou: calma, rapaz, estou aqui, meu, eu vou te ensinar como faz isso. Nós saímos no dia seguinte, tudo pronto, trabalho pronto, as coisas arrumadas, eu sabendo o que iria fazer. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando explicar, porque às vezes tem situações que nós queremos resolver nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso emprego, e nós não sabemos como resolver. E o Espírito Santo vem e fala: faça assim, aguarde, espere, não, vá lá, fale com um, fale com outro, se aconselhe assim. Ele ensina como resolver as coisas. O Senhor fala, Ele abre o nosso entendimento, para que o Evangelho entre na nossa mente. O Espírito Santo abre o coração, para que a gente possa entender tudo sobre o Evangelho. Sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem entender as coisas espirituais. Vou repetir de novo. Querido, você está viajando, vindo na igreja, não estou entendendo nada. O Espírito Santo não está falando com você. Aí eu tenho que clamar, por isso que a gente tem que orar. Clamar ao Espírito: Senhor, tem misericórdia daquela vida. Fala com ela, Espírito. Sabe por que eu peço, queridos, para que vocês possam fazer esse devocional? Não é para melhorar a tua gramática, para você ficar um bom leitor, ler rápido, não. O objetivo é para que você possa ter um tempo com o Espírito Santo, e Ele te convença, que Ele abra os teus olhos, que Ele abra os seus ouvidos, e você possa escutar a voz de Deus. Se você quiser fazer isso só de uma forma natural, não é possível. 1 Coríntios 2,14 nos diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu tenho outra versão que fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, ele não pode discernir. E você está desesperado. Se você vai sair daqui ansioso. Você vai falar: cara, se você escuta o Espírito, você vai falar: eu escuto, e vou cumprir, vou ser humilde, vou obedecer. Se você não escuta, você vai sair falando assim: eu quero escutar o Espírito, e eu vou fazer de tudo para isso. Tem que fazer o devocional? Tem que fazer. Eu tenho que buscar me consagrar e largar o pecado? Isso. Vai querendo. Tem que vir nos 36 mil cultos que tem, que esses não podem perder. Tem que vir. E aí você vai ficar preparado, para quando você menos esperar, você vai escutar a voz do Espírito. Ele vai sussurrar aos seus ouvidos. Quando o Espírito fala, Ele nos sela. Ele dá uma chancela sobre a nossa vida. As pessoas tentam te convencer: não foi Deus. Eu falo: foi Deus. Quem resgatou o seu casamento, pastora Cleon? Quem foi? E ela vai responder: foi o Espírito Santo de Deus. Aí alguém do mundo vai falar: não, é que o Kamal é um cara muito legal, ele se transformou num marido espetacular. Eu sou agora não. Por força de vontade dele. Não foi. Não foi. Foi porque o Espírito Santo agiu. Ele mudou, Ele transformou. Ele foi me moendo. Chorei.
de agradecimento. Ele me convenceu. Ele falou, cara, não é desse jeito, mas meus diretores fazem de tal forma, não é como eles não são o progresso, eles não têm dinheiro, nossa, olha o carro dele, não é assim? Não, querido, não é. Para você ter paz, para você ter uma família, você deve escutar o que eu estou dizendo. O senhor tem algum dinheiro para me dar, para me acreditar? Não tem, é só a palavra mesmo. Se você dá o passo de fé, e acredita, e é humilde, e obedece, o Espírito fala. Efésios 1:13 nos diz, também vós, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Querido, você recebe uma chancela do rei, eu sou do Senhor, e você tem um orgulho disso. O ministério do Espírito Santo não cessa depois que você é salvo, depois que você entregou a vida para Jesus. Ele sela você no corpo de Cristo. Em 2 Timóteo 2,19, nos diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, Ele sabe quais são os dele. Existe sim uma marca daqueles que são filhos do Senhor, daqueles que Ele deu o direito de serem chamados de filho. Nossa! Quando o Espírito fala, meu Deus, tinha 500 coisas para falar do Espírito. Ele nos consola. Você está passando por dor hoje? Você está passando por ansiedade hoje? Tua mente está angustiada, você está preocupado, não sabe como se comportar nas suas relações, você não tem controle, autocontrole sobre suas emoções. Ele fala, o Espírito Santo te consola. Quando o Espírito fala, em João 14,16 nos diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Tinha Jesus que estava no meio de nós, Ele sai e fala, eu deixarei outro Consolador, uma pessoa, para você poder conversar. Fale com Ele. Quando o Espírito fala, Ele nos guia, Ele nos dá uma direção. João 16:13 nos diz, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a todos a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque nós temos esse Deus, para dar uma direção e um caminho para as nossas vidas. Quando o Espírito fala, Ele nos dá poder. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Graças ao Senhor nosso Deus. Nós temos pessoas, temos jovens aqui, que estão sendo ministrados sobre a palavra de Deus, e eles são direcionados pelo poder do Espírito. É isso. Eu falei que eu ia estar hoje falando do Espírito Santo. Sabe quando o teu filho está vindo à igreja, ele está vendo as coisas de Deus? Aconteceu com o teu filho, posso falar? Pode. O Gabriel foi na escola,
e achou um amiguinho lá que estava se cortando e desenhou a baleia azul no braço. Todo mundo sabe o que é a baleia azul? Levanta a mão quem sabe, só para saber. Pô, a maioria sabe. Depois quem não sabe, pergunta para quem levantou a mão. O Gabriel não se conformou com isso, porque ele viu que o menino estava esquisitão mesmo. Correu para quem? Para a mãe. Foi para você ou para o pai? Para a mãe. Mãe, ele desenhou a baleia. Tem que fazer alguma coisa. Tem que falar de Deus para o cara. Alguma coisa tem que acontecer. Foi para a escola, queridos. Quem que foi para a escola? A mãe foi para a escola. Vai a Sanai, japonesa, abriu o olho, foi lá e falou com a diretoria. O menino está assim, chama a família. Não só chamaram a família, como chamaram um psicólogo, deram palestra na escola. Sabe por quê? Alguém escutou a voz do Espírito Santo e falou: vai lá, resgata aquela vida. A gente está pensando que essas coisas estão acontecendo do outro lado do mundo, está do lado da cadeira, na escola. E a gente acha que a gente está brincando de Deus. Hoje, pode ser que tenha uma família que está com um filho do lado, porque alguém abriu a boca, porque escutou o Espírito Santo do Senhor. E às vezes, querido, as pessoas vêm ao culto e acham que estão fazendo um favor para o Senhor. Hoje eu vou no culto, deixa eu ver minha tabelinha aqui, é um favor. Quando o Espírito fala, Ele dá esse poder. Graças a Deus pelo poder do Espírito Santo, Ele nos enche de poder. Quando o Espírito fala, Ele intercede por nós. Romanos 8, 26 nos diz: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele faz isso pela minha vida, pela tua vida. Você está desesperado, você não consegue ter ação sobre a vida do teu filho, sobre a vida das pessoas que você ama. Clama ao Espírito, e quando Ele fala a você, Ele intercede por você, por aqueles que você está clamando, e Ele age na vida da pessoa. O Espírito Santo de Deus. Você pode ficar em pé, querido? Vou chamar o louvor. Você tem o teu tempo agora de poder lançar fora da sua mente as palavras: eu não sei quando o Espírito fala comigo. Lança fora isso. Chega. Faz um compromisso com você mesmo e com o Espírito Santo de Deus, declarando: Senhor, eu sei quando o Senhor fala comigo. Eu quero, Senhor, ser humilde, Deus. Estar com o coração quebrantado. Senhor, eu quero sim, Senhor, receber e obedecer a Tua palavra. Eu quero tomar posse da palavra que eu escutei hoje, Senhor, declarando que eu não serei simplesmente mais um crente, Senhor, alguém que crê que o Senhor existe, crê no poder do Teu Espírito Santo,
crê no teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar que eu também serei o seu discípulo. Eu serei mais do que alguém que crê. Mais, Senhor, eu serei. Habita, Senhor, em meu coração. Muda, Senhor, e transforma a minha forma de ser. Traz, Senhor, o teu consolo, em nome de Jesus.